sobre as leis da guerra. Quando saímos a pelejar, Deuteronômio 20, versículo de 1 a 4, diz assim: quando saímos a pelejar contra os seus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Será que quando vos achares a pelejar, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dir-se-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegueis a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, nem temas, nem vos aterrorize diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvá-los. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e Pai, Pai eterno, Pai Senhor das luzes, que não há variação nem sombra, sintamos na Tua presença, Deus. E quando diz a Tua palavra, que onde 2 ou 3 estiverem buscando a Tua face, nós também estaremos, o Senhor estará também no nosso meio, Pai. E nessa comunhão, nessa unidade, Senhor Deus, é que entendemos que o Senhor está aqui neste lugar. E essa crença, Senhor Deus, que nos envolvemos, ó Pai, e abrimos o nosso coração, a nossa mente para ouvir a Tua voz, nos faz descansar na Tua palavra. É isso que nós suplicamos. Nos usa poderosamente. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Glória seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo assim, ó. Poder sentar, diga comigo assim, ó. A minha vida na igreja depende da minha vida em casa. Você já entendeu isso? Às vezes, muitas vezes, nós não entendemos isso. Que o reflexo da nossa adoração, que o reflexo da nossa oração, que o reflexo da nossa concentração, que o reflexo da nossa experiência, do nosso experimentar Deus, depende exclusivamente da nossa vida em casa. Pastor, que tipo de vida? Como você age? Como você reage? O que você vê? O que você faz? Mas mais ainda, gente, quando nós atentamos na palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 6, quando nós entendemos que lá na nossa casa existe um lugar, tem que existir um lugar especial. Esse lugar pode ser um quarto, pode ser na sala, eu não sei, mas um lugar especial onde nós dobramos o nosso joelho, onde nós oramos em secreto ao nosso Pai, onde nós temos comunhão com Ele. E isso, gente, que faz toda a total diferença. E eu quero que você, ao decorrer desta palavra, você comece a refletir como é que tem sido sua vida espiritual, como tem sido a sua leitura da palavra de Deus, como tem sido a tua oração, como tem sido a tua meditação nas coisas que é espiritual, como tem sido o teu louvor. Mas eu não quero que você questione e pergunte aqui, não. Eu quero saber lá, onde não está diante dos olhos das pessoas, onde é você sem máscara, é você sem faça, é você nu e cru diante do seu Deus verdadeiro. Às vezes, gente, nós não entendemos que o nosso ajuntamento é um reflexo disso. Mas isso não é a mensagem. Isso é apenas uma coisa que Deus nos colocou nessa noite para introduzir a palavra do Senhor. Eu quero nessa noite, gente, começar também falando sobre esse texto, que é um texto maravilhoso, que talvez muitos poucos tenham adentrado e percebido, que a Bíblia até
sobre guerra ela ensina. Esse capítulo aí de Deuteronômio, ele é registrado em algumas Bíblias como as leis da guerra. As leis da guerra. E eu pergunto e questiono a você nessa noite, será se você já entendeu quais são essas leis da guerra? Será se você já entendeu o que está dentro de uma guerra? Será se você já entendeu quais são as estratégias para você vencer em uma guerra? Tem pessoas nesse mundo, eu quero primeiro falar para você que tem pessoas nesse mundo que ainda não entenderam que estão em uma lei, estão diante, sim, de uma luta espiritual. Não entenderam que no projeto de Deus, no projeto que Deus fez, era para que o homem tivesse uma plena comunhão com Ele, vivesse para Ele e fosse dele. Mas nesse projeto maldito, Satanás entrou neste mundo e hoje estamos vivenciando em um tempo de guerra. Um lado Deus está nos puxando e tentando nos atrair para a presença dele, e do outro lado, Satanás, com todas as suas forças de maldade, tem conduzido e tem tentado levar o homem, distanciar o homem da presença de Deus. Às vezes, gente, parece que nós estamos nesse mundo e não nos questionamos com aquelas perguntas que são perguntas especiais, que são perguntas cruciais. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Será se eu nasci realmente simplesmente de uma evolução? Ou é um Criador que me colocou aqui com um propósito? Mas quando nós adentramos na palavra de Deus, nós entendemos tudo isso. Aleluia, glória a Deus. Nós entendemos que nós nascemos não simplesmente por uma evolução, mas lá dentro do ventre da mãe, Deus já via nós sermos multiplicados, transformados nessa criatura. Deus já sonhava conosco. E o propósito de Deus é que cada dia nós vençamos essa guerra e nos aproximemos dele. E o propósito de Deus é que cada dia nós possamos derrotar a Satanás. Mas muitas vezes estamos vivendo sem isso. Vivendo sem enxergar isso. Que o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. O objetivo dele é matar os nossos sonhos, é destruir a nossa vida, destruir o nosso lar, é roubar a nossa eternidade, roubar a nossa vida com Deus. O objetivo dele é nos destruir. E nós precisamos nos colocar diante disso. Mas eu quero não só falar dessa guerra nesse ponto de vista. Eu quero falar até com a irmã Adriana. A irmã Adriana, ela disse hoje, talvez você não entenda, que ela está em uma guerra. Ela está em uma guerra há muito tempo. E essa guerra é uma guerra legítima, uma guerra em que ela quer ver a cura, que ela quer ver o milagre, que ela quer ver a família restaurada. Ela já ganhou alguns pontos nessa guerra, ela já ganhou o esposo para Jesus na intercessão, ela já ganhou a irmã, já veio também para a casa de Deus, entendeu? Então, o filho, a sobrinha, ela tem lutado também. Estamos numa guerra, e a guerra é essa. Agora, gente, há uma diferença, eu quero que você entenda. No contexto da guerra, existem os que desejam vencer e existem os que decidiram vencer. Qual é a diferença, hein, irmã Suzete, dos que desejam vencer e os que decidiram vencer? Qual é a diferença, irmã Lucilene? Ajuda ela. É o que? Os que desejam vencer e os que decidiram vencer. Estão decididos não vencer, né? E os que desejam não faz nada. É assim que acontece. Com certeza. O grande problema, gente, o grande problema é que entre a palavra desejo, entre a palavra decisão, existe uma coisa chamada preço. Entre a palavra desejo, entre a palavra decisão, existe uma palavra preço. Aqueles que desejam simplesmente sonham. Eu sonho com meu marido convertido, eu sonho com meu filho convertido, eu sonho a minha cura, eu sonho isso, eu desejo isso. A mulher que a irmã Adriana falou, ela não só desejava,
Nós não podemos simplesmente entrar desejando vencer. Está entendendo? Eu desejo que meu marido se converta. Eu desejo isso. Você tem que entrar decididamente. Então, essa decisão, gente, faz que nós nos modelamos no caminho. Faz que a gente até perca as coisas no caminho. Quando a mulher que foi no surto hemorrágico, você entenda que a decisão dela fez ela gastar dinheiro. Amém? A decisão dela fez o quê? Ela lutar de todas as formas. Amém? Fez ela procurar Jesus. Aleluia! Fez ela quebrar todos os paradigmas daquela época. Ela tinha que ter um sininho no pescoço, porque não podia passar no meio da multidão. Ela precisava ter uma roupa diferente, porque não podia estar ali. Mas você entenda que ela decidiu, ela disse decididamente: se eu tocar naquele homem, eu serei curado. É isso que falta na nossa vida. Pastor, o que é que falta na nossa vida? Primeiro, que você já entendeu, o que falta na nossa vida é nós fazermos do nosso lar um lugar de guerra espiritual, um lugar onde nós dobremos o joelho, um lugar onde nós façamos a diferença, um lugar onde nós nos preparemos até para o culto, porque o culto a gente vem preparado, porque o culto é presente. O culto é presente. Lá na macumbaria, lá na feitiçaria, o cara não vai para o culto esperando o que o Deus vai fazer, não. Primeiro ele presta um sacrifício. Você sabe por que o ebó? Você sabe por que a pipoca? Você sabe por que o galo, por que a galinha, por que o bode, por que a ovelha? Tu sabe por quê? Porque tudo isso se faz no candomblé. A macumbaria, aquele despacho. Você sabe por que se faz isso? Porque antes do adorador chegar e pedir alguma coisa, ele tem que levar a adoração. Ele tem que levar a adoração. Se queremos chuva, precisa haver transpiração. E essa transpiração aqui na terra se chama adoração. Mas como é que acontece? Quando no meu lar haja um fervor e haja uma presença de Deus tremenda e poderosa na minha vida, tudo acontece. Mas também quando eu tiro o meu paradigma de desejar e coloco o meu paradigma agora de decidir. E quando eu coloco o meu paradigma de decidir, eu começo a entender, gente, que eu vou usar estratégias, eu vou precisar de preço, eu vou colocar aquilo ali como algo que eu vou precisar, algo que eu tenho de conquistar. Um dia uma mulher chamada Ana foi fazer uma oração louca. Chegou 9 horas no templo e se ajoelhou e ela estava decidida. Pastor, ela estava decidida. Ela tinha, naquele tempo, um podia ter várias mulheres. Tinha uma chamada Penina e outra chamada Ana. Penina, o marido até que não gostava, mas ela tinha o ventre aberto. Ela gerava filhos. E ela todo dia dizia: olha, Ana, ele pode até gostar de você, mas eu que sou a geradora dos filhos. E quando ele morrer, eu vou passar o serrote de você. Nada me impede. Porque quando ele morrer, você não vai ter descendência. Vai ser minha escrava. Se quiser, se não quiser, você vai embora. Lá naquele tempo não tinha Bolsa Família e não tinha INSS não, meu irmão. Não tinha aposentadoria não. Ou tinha alguém para cuidar, ou não tinha ninguém na vida. Ana chega diante do Senhor, chega um tempo e ela chega decidida. Ela se dobra, ela se joga, ela não faz aquela oração não. Rapaz, com um tipo de oração dessa, tu não vai agradar a Deus, porque agora a oração, ela precisa passar da palavra para a emoção, da emoção para o espírito. Tem gente que não conseguiu nem passar da fluência da palavra, ainda não conseguiu nem se emocionar, está falando palavra vazia.
há uma coisa, há um sentimento diferente quando você fala uma palavra com sentimento e de uma palavra, Deus me abençoa, Deus me ajuda, Deus salva meu marido, Deus me cura. E há uma diferença quando você entra no mundo espiritual e você entende que esse Deus está na sua frente. E você abre a sua boca. E você clama a este Deus. E você se derrama, você chora, você briga. Você luta. É por isso que às vezes, gente, um pastor, ele disse mesmo assim, eu não entendo porque o cara era fiel e porque eu ganhava mais. O outro ganhava mais, o outro era fiel. Mas ele não entendia, sabe por quê? Porque a oração do outro, mesmo dentro da fidelidade, é uma coisa sem entrega, sem coração. E a oração do outro era diferente, era aquela oração da mulher que chega com um vaso de alabastro. Você já viu aquela coisa que para Judas foi ridícula? A mulher pegou um perfume que valia equivalente a um ano de trabalho do peão. Calcula 12 salários mínimos. Um perfume de aproximadamente 8 mil reais. E ela chega e diz, rapaz, eu quero mudança. Eu quero transformação em minha vida. Eu quero milagre em minha vida. Eu quero que Deus mude a minha história e meu lar. E pega, chega no meio da multidão, pega aquele perfume e não derrama nem na cabeça, porque ela sente que não é digna, derrama no pé de Jesus. E depois não derramou água, derramou perfume. E pega o cabelo dela e enxuga. Eu imagino o cabelo lindo que tinha aquela israelita. A humilhação diante. E os caras chegam e dizem assim, ele não sabe que ela é uma pecadora, porque se ele soubesse, ele dava um chute na cara dela. Mas Jesus disse que naquele dia houve salvação, porque alguém saiu decidido a vencer. Alguém saiu decidido a se humilhar. Alguém saiu decidido a clamar ao Senhor. Então eu digo para você, meu amigo, estabeleça primeiro um ponto de guerra. O ponto de guerra é a sua casa. Jesus disse que a maior oração, por mais incrível que seja, é o nosso lar, é o lugar de leitura da palavra de Deus, é o lugar. A maioria dos homens da Bíblia, você vai ver que eles teve muitas experiências no culto, mas às vezes ele saía para a roça, ele saía para a montanha, ele ia para um lugar, ele ficava isolado, ele buscava uma experiência com Deus. Precisamos de viver uma vida dessa. Tem crente que não tem. O que Deus está falando? Esse Deus está morto. Ele só tem na Bíblia, ou talvez nos cânticos dos cantores. Eu quero saber o que esse Deus está falando na sua vida. Você precisa disso aí. Tem um ponto de referência. Segunda coisa, decida. Decida lutar para vencer ou nem lute.